A sua rádio do seu jeito. Muito bom dia para você. Hoje é 21 de março de 2020. Nós estamos começando mais um Band Saúde, sempre trazendo um tema importante, um profissional aqui para tirar sua dúvida, para falar com você, para te orientar, às vezes você tem aquele mito, coisa que você ouve no seu dia a dia, mas você quer ter certeza daquela informação. A hora é agora. Para hoje nós convidamos aqui no estúdio o médico cardiologista, o meu amigo Hélio Marzo Zanella. Já está aqui no nosso estúdio para o nosso bate-papo de hoje. Doutor Hélio, satisfação recebê-lo. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvinte da Band aí. Satisfação estar aí novamente nos estúdios aqui da Band. Agora sim, o microfone do doutor estava desligado, agora sim está certinho. Deixa eu dar bom dia de novo, doutor. Pode... Bom dia, agora Ivan. Sim, bom dia a todos os ouvintes da Band aí. É uma satisfação estar novamente aí nos estúdios aqui da rádio. Obrigado, doutor. Participa com a gente também o nosso amigo Marcos Trapazon, que está ao vivo em Brasnorte. Nós estamos ao vivo para Juína, para Brasnorte, para toda a região, através da Band FM Juína e da Band FM Brasnorte. Marcos Trapazon, bom dia, Marco. Bom dia para você, Ivan, bom dia ao ouvinte Band Saúde e bom dia também ao Dr. Hélio Marzo Zanella. Seja bem-vindo aí aos estúdios da Band FM. Obrigado por atender esse convite, doutor, para trazer esclarecimentos e tirar algumas dúvidas aí da nossa população. Bom dia. É seu paciente também, viu, doutor? Lembro dele. Pois é. Michael, o doutor Hélio é o nosso médico cardiologista, Ele né? não falou muito animado, né, Ivan? Você viu, né? Eu lembro dele. É um paciente mais ou menos, né? Tô sabendo que ele tá caminhando, correndo, fazendo bastante atividade física lá em Brasnorte. Tá com fonte, tá com paparazzo aí em Brasnorte, Isso aí. né, Michael? É isso aí. Então tá ótimo. Bom, nós vamos tirar suas dúvidas a partir de agora. Você que está acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook, compartilhe a nossa transmissão para que outras pessoas possam também receber essas informações. Vai ser um momento muito importante para você discutir com a gente aqui esse tema importante, que eu chamei hoje de manhã de uma máquina espetacular, que é o nosso coração, né? O cardiologista é o médico que se especializou nessa área, né, doutor? Sim, a gente cuida especificadamente das doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. Mas é claro que isso envolve outras patologias que também acabam influenciando sobre o sistema cardiovascular, né? Então, nosso corpo, ele tem doenças que acabam atacando o coração, que não fazem parte da cardiologia. Então, a gente tem que, no final das contas, acaba tendo que mexer com quase todas as especialidades mesmo. Ô doutor, todos os profissionais que eu recebo aqui no programa, a primeira pergunta que eu faço é qual a frequência que o cidadão deve procurar o profissional? No caso do senhor, na área cardiológica, qual que é essa frequência? O paciente deve, mesmo sem sintoma, procurar o profissional? Qual que é a recomendação? Então, normalmente vai muito se o paciente tem ou não história na família, né? Se o paciente tem alguma histórico familiar de doença cardiovascular, principalmente em parentes do primeiro grau, abaixo de 55 anos para mulheres ou abaixo de 65 anos para homens, aí o ideal seria que esse paciente fizesse a primeira consulta no cardiologista aí, ali algo em torno dos seus 40, 45 anos, fazer seu check-up, né? Começar a fazer seus check-ups. Isso especificadamente. É lógico que antes a pessoa tem que fazer as suas consultas regulares, seus exames regulares, né? Uhum. Mas especificadamente para a parte cardiológica. E depois disso, dando uma sequência aí de acompanhamentos conforme a orientação do cardiologista. E aí cada pessoa terá seu acompanhamento individualizado conforme tiver a primeira avaliação cardiológica, né? Certo. Doutor, eu tenho uma curiosidade de muito tempo, já fiz outras entrevistas com o senhor, mas hoje eu vou ter a oportunidade de tirar essa dúvida. Como é formado o coração? A gente sabe que são músculos, né, que formam o coração. Se ele parar, os outros órgãos vão parar, porque ele é responsável, ele é a bomba, o motor do nosso corpo. Mas o que faz o coração bater? O coração, ele bate através de estímulos nervosos, né? Uhum. A gente, dentro do coração, a gente tem nervos que geram impulsos e fazem com que o coração bata. Você tem ali dentro do átrio, que é uma cavidade do coração, um marca-passo dentro do coração. As pessoas ouvem marca-passo, né? Uhum. E acham que é só aquele aparelho que as pessoas implantam. Sim. Mas na realidade aquilo ali, nosso coração tem um marca-passo próprio dentro dele, fica dentro do átrio, que geram impulsos nervosos que descem por alguns nervos dentro do coração, que a gente chama de feixe de His por Purkinje, e esses nervos já levam um impulso
pelo músculo cardíaco que estimulam o batimento cardíaco. Quando tem problema nesses nervos, nesses pequenos feixes nervosos dentro do coração que levam um impulso, algum problema de condução, que ocorrem os bloqueios cardíacos, aí tem a indicação de implantar um marca-passo, que é aquele aparelho que o pessoal implanta quando tem problema de condução elétrica, né? O infarto, então, ele interrompe então esses movimentos desses músculos, é isso? Dos nervos? Dos nervos. Nem sempre. Depende da artéria do coração que é infartada. Porque tem uma pequena artéria do coração, que é a artéria do nó sinoatrial, que é o que gera o impulso nervoso aí. Que ela é ramo da coronária direita. É o primeiro ramo que sai da coronária direita. Quando você tem um infarto de coronária direita, que é a artéria do lado direito do coração, que irriga a parte direita do coração e a parede inferior do coração, quando você infarta essa artéria especificadamente, você pode cursar com um infarto com bloqueio total do coração. E aí tem indicação de você botar um marca-passo. Normalmente os infartos de coronária esquerda, que são os infartos mais graves, normalmente esses não cursam com bloqueio total do coração e não há necessidade de marca-passo. Bom, eu recentemente levei minha mãe, tem 74 anos, passou lá pelo Dr. Hélio, e o doutor estava me explicando algumas coisas sobre em relação ao coração, as válvulas. Eu gostaria que o senhor desse detalhes das peças que tem dentro desse motor, doutor. Então, o nosso coração é formado por 2 átrios, que são a parte de cima do coração, e 2 ventrículos. E o lado direito e o lado esquerdo. E esses lados não se comunicam porque ele tem uma divisão, que é um septo que divide no meio. É como se fosse 2 salas, uma sala que fica à esquerda e uma sala que fica à direita. E essas 2 salas são formadas por um átrio e um ventrículo, que seria uma antessala e uma sala principal, vamos dizer assim. O lado direito do coração é o lado que recebe o sangue do corpo. Então o sangue está circulando, chega no coração, chega do lado direito, chega no átrio direito, passa por uma válvula, que a gente chama de válvula tricúspide, e desce para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito ele vai sofrer uma contração, um batimento, e leva o sangue até o pulmão. Para esse sangue largar o CO2, que está no nosso organismo, e pegar o oxigênio que você está respirando. Do pulmão, o sangue vai para o lado esquerdo do coração, levando já o sangue oxigenado. Esse sangue chega no átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele passa pela válvula mitral para o ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo, que é o principal sala, vamos dizer assim, do nosso coração, ele sofre uma contração, e aí sim uma contração vigorosa, e aí o sangue desse ventrículo esquerdo passa pela válvula aórtica, vai para a artéria aorta, que é uma das principais artérias aí do nosso corpo, que leva o sangue para todo o corpo, e aí, com a contração do ventrículo esquerdo, o sangue se distribui para todo o corpo. Por que criaram essa percepção que o coração é assim? Eu estou mostrando na câmera, né, para o nosso internauta. Por que criaram essa... Isso é perdido dos namorados. Perdido dos namorados? É uma coisa comercial. O coração não tem nada a ver com esse negócio de paixão, não? O cara, tô apaixonado, o coração vai explodir. Não, a emoção está no cérebro, né? As emoções estão no cérebro, mas na realidade assim, existe uma síndrome que foi descrita pelos americanos, por um estudo americano que chama Broken Heart Syndrome, que é a síndrome do coração quebrado, né? Se fosse traduzir, síndrome do coração partido, enfim. Que existem casos de a pessoa desenvolver uma coisa semelhante ao infarto agudo do miocárdio após uma emoção muito grande, né? Seja uma desilusão amorosa, uma perda de algum ente querido, alguma coisa, uma notícia muito grave. E isso desencadeia liberação hormonal muito grande no organismo, liberação de catecolaminas e tal no organismo, e acaba afetando o coração. E a pessoa tem um quadro semelhante ao infarto, né? Então, de certa forma, as emoções estão relacionadas com o coração. Também, passa por ele, né? Você que tem alguma dúvida e está nos ouvindo agora pela Band, pode ligar para cá no nosso WhatsApp ou mandar mensagem pelo Facebook para tirar sua dúvida aqui com o Dr. Hélio Marzanello, médico cardiologista que está hoje ao vivo aqui com a gente na Band FM. Doutor, quais são as principais doenças que afetam o coração, além dos fatores de risco, quem fuma, quem bebe muito, enfim? Então, as principais doenças que afetam o coração, a primeira delas disparado, né? É o infarto agudo do miocárdio, que são a obstrução das artérias do coração.
Depois a gente tem as miocardiopatias, que são desenvolvidas por várias causas, e daí a principal dela é a miocardiopatia devido à hipertensão, né, hipertensão arterial crônica. Então a primeira relaciona à gordura e a segunda à hipertensão. Primeiro, é que na realidade elas estão relacionadas. A hipertensão também é um fator de risco para infarto agudo do miocárdio. Certo. Mas assim, é infarto agudo do miocárdio, a hipertensão é a doença hipertensiva, né, que leva à miocardiopatia hipertensiva. Você tem as miocardiopatias alcoólicas, o pessoal que bebe, enfim. Você tem as miocardiopatias por doença de Chagas, as miocardiopatias por doenças virais, que são o próprio vírus aí, agora que está aí, coronavírus, o Covid-19, aí pode desenvolver miocardiopatia. A gente já está tendo vários casos de miocardiopatia por Covid-19, e vírus da gripe, vírus influenza. Você tem as doenças valvares, a doença reumática, que ataca as válvulas do coração especificadamente. Então, assim, as doenças do próprio pericárdio, que é o músculo que envolve, que é uma membrana que envolve o coração, que pode causar a doença, e as doenças que não são cardíacas, mas que também atacam o coração, que influenciam, né, no coração, que daí é o diabetes, as doenças da tireoide, que são outras doenças, mas que também acabam influenciando e atacando a parte cardíaca. Tuberculose, doenças infecciosas, enfim. O corpo humano está todo interligado. Então, qualquer agravo que você tenha no corpo humano acaba afetando um ou outro órgão, direta ou indiretamente. Então, por isso que a gente tem que sempre privar para estar com a saúde em dia, né? Doutor, eu fiz uma pergunta para o médico oncologista, doutor Joaquim, que esteve com a gente aqui recentemente, porque o coração é o único órgão que não é afetado por câncer, doutor? Por câncer maligno, não, mas ele pode desenvolver câncer benigno, né? Ele pode ter doenças, tumores, mas são tumores benignos, né? É uma coisa rara? É raro, bem raro. Tá certo. Tá aí as explicações, então, aqui do doutor Hélio Mazo Zanella. Doutor, em relação às atividades físicas, a importância das atividades físicas para o nosso coração. Essencial, né? Eu comento com os meus pacientes, quando vão ao meu consultório, que hoje em dia o tratamento de qualquer patologia cardíaca, de qualquer doença cardíaca, que tenha fatores de risco para isso, a principal coisa em primeiro lugar, atividade física. Fazer atividade física. Em segundo lugar, cuidados alimentares. E em terceiro lugar, medicação. Então, as pessoas... Então a medicação vem em terceiro lugar. A medicação é em terceiro lugar. É o terceiro pilar do tratamento, é a medicação. É muito mais fácil tomar o remédio, né? Remédio é mais fácil. Vai lá, pega o comprimido, toma e pronto, resolvi. Você gasta 5 segundos, 10 segundos para tomar um remédio. Para fazer uma atividade física, você tem que dispor de, às vezes, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora de tempo, né, do seu dia. E o remédio é muito mais fácil, mas é o que vem em terceiro lugar em termos de benefício, em termos de tratamento. A atividade física, os cuidados alimentares, as mudanças do estilo de vida estão sempre a primeira linha de tratamento. Tanto que o paciente, quando chega hipertenso no consultório, a gente sempre, pacientes mais jovens e tal, a gente sempre, antes de entrar com medicação, procura modificar o estilo de vida desse paciente, para ver se a gente consegue, dependendo dos níveis de pressão que o paciente chega, claro, mas para ver se a gente consegue, apenas com a modificação do estilo de vida, deixar esse paciente sem ter que tomar remédio, controlar a pressão sem ter que tomar remédio, para se ele for precisar de tomar remédio, comece numa época mais tarde da sua vida. Porque às vezes chegam pacientes com 25, 30 anos de idade já hipertensos no consultório. E no momento que você começa a medicação para esse paciente vai se tornar hipertenso dependendo de medicação para o resto da vida. Então você tenta modificar o estilo de vida para não dar remédio. Sim. Porque depois ele vai ficar prisioneiro de comprimidos até quando ele viver. Então, tenta modificar o estilo de vida. Retorna. Não conseguiu controlar, mesmo com a modificação do estilo de vida, fez certinho, tal. Aí entra com remédio. Mas, de repente, conseguiu controlar, só com a modificação do estilo de vida, segue até quando realmente for precisar de remédio. Que normalmente o paciente que vai se tornar hipertenso, ele não vai fugir da hipertensão. Uma hora ele vai se tornar. Mas é lá na idade de 45, 50, 55 anos. Certo. Ô, Michael, tem alguma pergunta?
Na verdade eu estou acompanhando esses esclarecimentos do doutor Hélio, e é muito comum, doutor, que a gente ouça das pessoas: olha, eu procurei o médico, procurei o cardiologista, e ele disse que eu estou com uma arritmia, que eu tenho arritmia. O que é a arritmia, doutor? Olha, Maico, a arritmia cardíaca também, eu até esqueci de citar. Inclusive, acrescenta na resposta, doutor, porque a Ana Preto está perguntando isso aqui também, sobre a arritmia cardíaca. Quem tem arritmia cardíaca é o coração, acho que acelerado, né? Pode fazer zumba, por exemplo, praticar esportes? Então, a arritmia cardíaca é quando o coração ele bate fora do ritmo sinusal, que é aquele feixe que manda o batimento cardíaco normal do coração. Quando não é aquele caminho normal do feixe sinusal que encaminha o batimento cardíaco, quando sai de algum outro foco, que não é o nó sinusal, que manda o coração bater, esse coração bate em arritmia, não bate no ritmo normal dele. É como se tivesse uma bateria da escola de samba e alguém está batendo, põe eu lá bater o bumbo lá da escola de samba, bate descompassado, não tem ritmo nenhum para bater. Então, o coração bate fora do ritmo normal dele. E é bem visível quando se faz o eletro, né, doutor? Na hora do eletro, você é bem visível, mas um médico com um pouquinho mais de experiência, que auscute o coração, também já consegue notar isso tranquilamente. Às vezes, pegando no próprio pulso do paciente, só de pegar o pulso do paciente, você já consegue perceber rapidamente isso, se você tiver um pouco mais de experiência. Então, para quem está mais acostumado a mexer com pacientes cardiológicos. Bom. Então, a arritmia, desde que ela esteja controlada, e dependendo do tipo de arritmia, porque existem vários tipos de arritmia, o paciente pode sim praticar atividade física. Nós temos vários atletas que têm arritmia, por exemplo, uma das arritmias que são uma das mais comuns que existe hoje, aí, que são extrasístoles, que são batimentos fora da hora do coração, extrasístoles ventriculares ou extrasístoles supraventriculares. Tem muitos pacientes que são atletas e que praticam atividade física de alto rendimento com extrasístoles e tal, porém medicados e controlados. Agora, se não está medicado, não está controlado, aí não pode praticar atividade física. Tem que medicar, controlar, e aí pode praticar atividade física tranquilamente. Doutor, uma pergunta bastante interessante, eu percebo isso. Por que as crianças têm o coração tão acelerado que parece que você ouve o coração da criança e fala: isso aqui não está certo, essa criança não está bem. E o adulto já vai crescendo, já vai equilibrando os batimentos. Por que a criança é mais acelerada? É o metabolismo da criança, né? Quando você vai... quando a pessoa vai acompanhar a esposa no ginecologista e vai escutar o coraçãozinho da criança, o coração da criança sempre bate em 140, 150, 160, né? E é normal. Agora, se o coração da gente bater 140, 150, 160, a gente está passando mal, né? Porque o normal do nosso coração aí é bater algo em torno aí entre 55 e até 95, por 100 segundo, batimentos por minuto. E o de uma criança aí, dentro da barriga da mãe, por exemplo, o normal é de 140, 160 batimentos aí, mais ou menos por aí. Caramba, talvez coraçãozinho acelerado, hein, rapaz? O coração de criança bate mais. Por quê? Porque o próprio metabolismo da criança é um metabolismo mais acelerado pela fase de crescimento e tal, enfim. Então a criança tem o coração um pouco mais acelerado, mas é por questão de metabolismo mesmo. Mas nós adultos, doutor, quando enfrentamos alguma situação, vamos para uma apresentação, vai apresentar o TCC na faculdade, do coração também parece que vai sair pela boca. Isso é uma reação já do nosso corpo também. É por liberação de catecolaminas, né? Essa é a sensação já é uma reação do cérebro também. Isso é liberação hormonal. É a sensação de... Porque nós temos alguns hormônios no nosso organismo. Hormônios que aceleram o nosso organismo, hormônios que freiam o nosso organismo. Durante o dia, nosso coração bate mais rápido. Quando você vai dormir à noite, seu coração bate mais devagar. Isso é normal. O nosso organismo, ele faz com que a gente, no momento que a gente está ativo, ele te deixa mais ou menos sempre preparado para alguma coisa que possa acontecer, para você ter uma reação de fuga, uma reação mais rápida do seu organismo. E quando você está tranquilo, o seu organismo libera alguns hormônios que é para deixar você relaxado e dar uma folga para o seu coração também, porque ele bate mais ou menos entre 95 e 110 mil vezes por dia. Ei, coraçãozinho danado, hein, rapaz? E os dos apaixonados, então, deve dar uns 300 mil, mais ou menos. Ô, Maicon, fala, Maicon.
Então, na verdade, eu acompanho o doutor falando sobre a criança no período de gestação, né? Você falava aí do batimento da criança. É possível, doutor, que a criança desenvolva já desde pequenininha, desde de nascida, ou até pelo passar dos anos, é possível que ela desenvolva alguma doença cardíaca pelo período de gestação, por exemplo, pela alimentação da mãe, pelos hábitos da mãe nesse período gestacional? É hereditário também, né, doutor? Alguns problemas, né? Sim, a maioria dos problemas cardíacos, eles têm um cunho genético bastante forte, né? E a criança, realmente, ela pode ter malformações cardíacas e tal, que antes a gente não tinha capacidade de detectar, e só detectava após o nascimento, quando a criança vinha apresentar problemas. Hoje, com o advento da tecnologia e tal, a gente já consegue detectar a maioria dos problemas genéticos não, mas os problemas congênitos, né, cardíacos, consegue detectar intraútero, né? Dá para fazer hoje em dia o eco, que é o ultrassom cardíaco, né, vamos dizer assim, o eco fetal você consegue fazer com a criança intraútero. Então, hoje em dia você consegue detectar essas doenças com o bebê antes de nascer, e se for uma patologia, por exemplo, mais grave, você consegue já preparar, na realidade, uma correção, alguma coisa antes do nascimento, para quando já nascer, já corrigir e conseguir resolver, enfim, salvar a vida dessa criança, caso necessário. Bom, temos aqui perguntas pelo WhatsApp, perguntas pela internet. A Marli está perguntando o seguinte: gostaria de saber, doutor, meu netinho tem 6 anos e quando está brincando, se esforça muito, ele começa a fazer náusea e fica pálido. Tem alguma coisa a ver com o coração? Então, isso pode ser só pelo esforço, porque a criança faz muito esforço e tal, mas porém, às vezes pode ter relação sim, porque não é normal, às vezes, durante o esforço, a criança ter náusea e ficar pálido, ter esse mal-estar. Na realidade, a palidez vem, acho que pela náusea mesmo, né? Quando a gente tem náuseas por algum motivo, é normal você ter um reflexo, que a gente chama de reflexo vagal, e ficar pálido, né? Suar frio, enfim, esse tipo de sintoma. Mas realmente deve ser avaliado, não dá para saber se é do coração ou não, mas que deve ser avaliado sim. Acho que o primeiro momento é bom levar no pediatra para avaliar, enfim, e o pediatra avalia, se tiver necessidade, caminha para o cardiologista. Tá aí, gente, nós estamos falando com o Dr. Hélio Mazzanella, médico cardiologista, hoje aqui no nosso Band Saúde. Dá tempo de você mandar a sua pergunta, mas tem que correr. Estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. A Eliana Santos também mandou uma pergunta aqui pelo Facebook, doutor, que é o seguinte: Ivan gostaria de saber do coração inchado, quais são as chances de cura e se tem que tomar remédio pelo resto da vida. Olha, o coração aumentar de tamanho, tem várias patologias que causam isso. Tem patologias que realmente são reversíveis e tal, e depois que você trata, consegue reverter, e o coração às vezes volta a ficar do tamanho normal, mas a grande maioria delas não. A grande maioria delas a gente consegue controlar. E realmente o remédio é pro resto da vida e não é pouco. Normalmente as receitas saem com 6, 7, 8 itens de medicação e tem que tomar pro resto da vida. O hipertenso também tem que tomar medicação pro resto da vida, doutor? Hipertenso também. E o hipertenso também pode desenvolver a miocardipatia hipertrófica, né? E tem que tomar remédio pro resto da vida e bastante remédio. Doutor, com qual frequência o paciente tem que procurar? Vou dar um exemplo aqui de novo da minha mãe, que ela sofreu com muitas dores de cabeça. Quase todo dia ela reclamava de dores de cabeça. Eu levei ao Dr. Hélio Mazzanella, que mudou a medicação dela. São 2 comprimidos que ela toma diariamente e acabou, de uma vez por todas. Ela nunca mais reclamou de dor de cabeça. Não sei se o remédio que ela tomava não fazia tanto efeito mais. Existe recomendação de troca de medicação ao longo da vida do paciente, ou o primeiro prescrito vai até o resto da vida, doutor? Assim, o pessoal fala assim, varia muito. O remédio ficou fraco, ou o remédio... Não, na realidade não é o remédio que fica fraco. A maioria das vezes é a doença que progride, né? E que o remédio, o corpo não acostuma, né, com remédios, essas coisas. Normalmente é a doença que progride mesmo e vai sofrendo mudanças, a pessoa vai envelhecendo e com o passar do tempo, e aí precisa sofrer ajustes de tratamento. Então, o ideal é a pessoa fazer uma avaliação anual, né? A pessoa fazer uma avaliação anual e, se estiver tudo bem, segue com a mesma medicação e vai tomando. É aquela história de time que está ganhando não se mexe. Mas no momento que começar a ter alguma mudança, alguma coisa, vai ser sofrendo ajustes do tratamento
até a gente conseguir estabilizar novamente o caso de cada paciente. A Márcia da Silva está perguntando aqui se estresse e depressão podem provocar insuficiência cardíaca. O estresse, na realidade, todas as doenças cardíacas, elas, principalmente as doenças coronarianas, a gente sabe que o início delas, elas estão relacionadas com o processo microinflamatório dos vasos sanguíneos, né? A liberação de interleucinas e tal, que é um processo inflamatório do vaso sanguíneo. Isso gera um estresse oxidativo no vaso, tudo coisa microscópica ali, e faz começar a aderir coisas do vaso. Aderir plaquetas, aderir colesterol, triglicerídeo, começa a grudar ali e formar as placas de colesterol ali e tal. Tudo para o processo inflamatório. E o estresse é um fator que aumenta essa inflamação do vaso sanguíneo. Então, por isso que o pessoal fala que o estresse é um fator de risco importante para a doença cardiovascular. Doutor, a Ana Lúcia Candotti pergunta aqui, gostaria de saber sobre o sopro no coração. Eu tenho uma tia que tem um sopro no coração e ela vive ficando mais roxa, isso é normal? Não, o sopro no coração normalmente é o problema das válvulas cardíacas, né? O problema das válvulas cardíacas é aquelas válvulas que eu comentei no começo do tratamento ali, que é a válvula aórtica, a válvula mitral, a pulmonar e a tricúspide, que separam aquelas câmaras cardíacas, os átrios e os ventrículos, né? Então, normalmente a pessoa tem problema nessas válvulas e gera sintomas. E além desses problemas nas válvulas, o que pode gerar sopro do coração é quando existe comunicação entre o lado esquerdo e o lado direito do coração. Aquela parede que é o septo interventricular ou septo interatrial, que separa o lado direito do lado esquerdo do coração, acontece às vezes nascer com defeito e ter um buraco que comunica um lado com o outro. E ali também pode gerar sopro no coração. E quando tem esse tipo de defeito, dependendo do tamanho desse defeito, tem que ser corrigido. Fala, Maico. Na verdade, eu gostaria que o Dr. Hélio pudesse explicar para a gente um pouco sobre a pressão sanguínea. É muito comum a gente também no dia a dia conversar com as pessoas que não saem da farmácia ou não saem do hospital. Fui aferir a minha pressão. Quando que eu tenho que me preocupar, doutor? Por exemplo, hoje eu fui no hospital aferir minha pressão, ela estava 17/9 ou estava 8/11. Qual é o momento que eu tenho que me preocupar? Eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho para a gente sobre essa pressão arterial aí. Então, Michael, os níveis de pressão arterial que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Europeia e a Sociedade Americana de Cardiologia consideram como normais são níveis de pressão arterial abaixo de 140/90. Então seria 139/89. Tá? Mas a gente acaba falando 140/90 para ficar mais fácil do pessoal gravar. Mas que seria 14/9 que a gente chama. É o 14/9 que o pessoal chama. Tem que ser abaixo disso. Abaixo disso, são níveis aí que as sociedades consideram níveis aceitáveis. Porém, cada pessoa tem alguma particularidade. Se a pessoa tem diabetes, muda. Se a pessoa tem doença da tireoide, muda. Se a pessoa já teve infarto, muda. Se a pessoa já tem insuficiência cardíaca, muda as metas terapêuticas. Então, cada pessoa tem uma particularidade aí. Mas a grosso modo, para quem não tem nenhuma comorbidade, a pressão tem que estar abaixo disso. Qualquer nível de pressão acima disso já é considerado hipertensa. Ô doutor, uma pergunta interessante aqui, a Eliane mandou aqui, olha, tenho arritmia cardíaca, já fiz consultas com o Dr. Hélio, ele me receitou o nome do medicamento aqui, o Celozoc, né, tomo esse medicamento há quase 5 anos e nunca mais senti aceleração do coração. Gostaria de agradecer ao doutor pela atenção que teve comigo e pelo resultado super positivo no meu tratamento. Gostaria de saber se eu posso tomar qualquer tipo de remédio para dor e febre, levando em consideração esse problema que ela está citando. Qualquer tipo de remédio, não, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a automedicação, né? Principalmente paciente cardiopata. Por quê? Porque muitas medicações acabam influenciando na parte cardíaca, né? O paciente hipertenso, paciente que tem arritmias, principalmente o uso de anti-inflamatórios. Anti-inflamatório, paciente que consulta comigo, ele sabe que eu sou avesso ao anti-inflamatório. Porque todos eles agem na parte renal. E na realidade a pressão nossa não é o coração que regula. Quem regula a nossa pressão é o rim. É um sistema que a gente chama de sistema renina-angiotensina-aldosterona. É um eixo hormonal que está lá no rim.
E o anti-inflamatório age diretamente também nesse eixo lá do rim. Então, o coração é só o músculo que bombeia o sangue, vamos dizer assim. E toda a regulação de pressão está lá na parte renal. Então, o anti-inflamatório age lá e interfere bastante na ação das medicações da parte cardíaca. Como que é tudo interligado, né, doutor? Então, eu não sou muito fã desses remédios, não gosto de prescrever muito para meus pacientes. É lógico que... Existem casos e existem casos que você usa por período curto, né? Porque também a dor, deixar o paciente sentindo dor, não tem como. Então, você usa para aliviar a dor, aliviar sintomas por período curto e eventualmente. Agora, em uso crônico, aí não é muito bom usar, não. Tem que tomar cuidado com as medicações aí que se usa. Diga, Michael. Não, só aproveitar o momento, Ivan, que o doutor está respondendo as perguntas. Eu tenho aqui uma ouvinte, a Elisângela, que diz que a pressão arterial dela, doutor, sempre foi 10/9. Agora está em 12 ou 13. Ela quer saber se ela deve se preocupar com isso, é normal. O senhor falou há pouco ainda a respeito disso. Então, ela está dentro da faixa de pressão de normalidade, né? A pressão sempre foi 10, tá, é uma pressão normal. Agora está 12, também está dentro do normal. Mas é isso que eu falo, cada paciente se adapta a um nível de pressão, né? Eu tenho pacientes que quando a pressão chega a 12, 13, não se sentem bem. Sente dor de cabeça, sente mal-estar, por quê? Porque a pressão é sempre 9/6, 9,5, enfim. E se você pegar de 9 para 13, são 30 pontos de pressão que subiu aí. E é bastante, porque se você pegar de 12 e você jogar 30, um paciente tinha 12 ou 13 de pressão, se jogar 30 pontos, de 13, 30 pontos, iria para 16. Então é um aumento significativo da pressão. E a paciente pode sentir essa alteração, né? Essa elevação na pressão dela. Mas assim, ela não está saindo de um fator, de uma pressão e indo para um valor que traz risco para ela dela ter um evento futuro. Sair de 10 e ir para 12. A gente sabe que pacientes que têm 12 de pressão não têm um risco aumentado de ter evento cardiovascular futuro, assim. Muita gente ainda com dúvida em relação à arritmia cardíaca, doutor. A Jéssica Torres, ela mandou a seguinte pergunta. Diz ela que a mãe dela faleceu de arritmia, ela deitou para dormir e não acordou mais. O que o doutor pode me dizer? E a Jéssica Torres disse o seguinte, se é hereditário esse problema. A arritmia cardíaca também é um problema de cunho hereditário. Algumas arritmias. Você tem arritmias hereditárias, por exemplo... a síndrome de Brugada é uma arritmia que normalmente as pessoas não têm grandes sintomas. O sintoma é morte súbita. Em jovens, é muito comum na Itália, na Tailândia, uma região da Itália, não vou lembrar o nome agora, me fugiu, mas tem uma concentração muito grande de pacientes que têm essa síndrome de Brugada, que o paciente não sente nada, e aí sai para fazer atividade física e de repente morre subitamente de fibrilação ventricular e se não tiver um atendimento muito rápido, falece. E não dá sintoma nenhum. O primeiro sintoma que tem é uma morte súbita. Então, as arritmias, elas podem ser arritmias que eu falo assim com meus pacientes, às vezes podem ser arritmias do bem e podem ser arritmias do mal. As arritmias do bem, normalmente, elas dão muito sintoma, mas não traz risco. Risco iminente de vida. E já as arritmias do mal são aquelas que não dão muito sintoma e quando ela aparece, traz risco iminente de vida para o paciente. Doutor, duas bebidas que nós gostamos muito. Café faz bem para o coração e o vinho é bom também? Os dois fazem bem para o coração desde que sejam ingeridos de forma moderada. Porém, existem restrições. Principalmente, por exemplo, para quem tem arritmia. Para quem tem arritmia já não serve. Porque são duas bebidas que são estimulantes. O vinho não tem ainda comprovação científica, tem, doutor? Na realidade não é o vinho, é o álcool, né? É o álcool que faz bem pro coração, justamente por diminuir um pouco o estresse oxidativo e diminuir todo aquele processo inflamatório que eu falei para vocês, que aumenta o risco cardiovascular. Doutor. E também existe uma quantidade, né? É o máximo de 1 taça por dia. Oi, Marco. Nessa questão das bebidas, doutor, te interessou, né, Marco? A gente vê entre meio aos jovens. É interessante a gente falar sobre isso, Ivan, porque os jovens, principalmente nas festas, costumam consumir muito energéticos misturado à bebida
alcoólica, ao uísque, bebida destilada, e muitas orientações já surgiram, principalmente nas redes sociais, a respeito do perigo. De fato, é perigoso consumir essa bebida energético em grande quantidade associada à bebida alcoólica, doutor? Com certeza. Tem uma síndrome que também foi descrita pelos americanos, que se chama Holiday Heart, que é, aí traduzindo, seria o coração pós-feriado. Que começou a se notar que depois dos feriados lá nos Estados Unidos começou a chegar muito paciente jovem com arritmia nos hospitais. Aí foram fazer um estudo para investigar o que estava acontecendo. Aí foram observar que todos tinham exagerado na bebida alcoólica no dia anterior, né? E aí observaram que realmente a bebida alcoólica em excesso no corpo humano acabava propiciando o surgimento de arritmias. E depois que surgiu aí os energéticos, as bebidas energéticas e se associaram à bebida alcoólica, isso deu um aumento muito grande. Tanto que no Brasil não tem. Mas se você for a alguns outros países que vendem bebidas energéticas, vem escrito na própria bebida energética, como vem na carteira de cigarro escrito que faz mal para a saúde, lá vem escrito que o consumo daquele tipo de bebida pode gerar arritmias cardíacas e ataques cardíacos, enfim, alertando sobre isso. Bom, para a gente terminar aqui, doutor, a Marcela Moreira está perguntando, os pacientes que têm válvula mecânica, doutor, vai precisar tomar vacina da gripe? Tem alguma contraindicação? Não, tem que tomar. Todo paciente cardiopata, ele é um paciente vulnerável, um paciente de risco. Então, todo paciente cardiopata tem que fazer profilaxia tanto para gripe quanto para pneumonia, né? A pneumocócica e a vacina de gripe. Então, tem que tomar sim. Doutor, esses dias o meu filhinho José Miguel, tem 5 anos, falou: pai, tô com uma dor no meu coração, e ele botava a mão na barriga. Eu falei: mas filho, aí não é o coração, rapaz, é outra coisa, dor de barriga. Não, pai, dor no coração. Tem gente que não sabe exatamente onde fica o coração, mas é o lado esquerdo do peito, geralmente, né, doutor? Geralmente. Mas não necessariamente. Alguns pacientes podem ter o coração do lado direito. Mas não na barriga, jamais, né? A parte do intestino. Já teve casos de ter, tá? Olha, meu filho, então ele tá com a razão, hein? É bem raro, mas já teve casos de ter. É o córtex ectópico. Aí foi uma má formação? Má formação. Tá aí, explicação então para você. Bom, nós teríamos tantos assuntos aqui para falar com o Dr. Hélio, passaríamos a manhã inteira falando aqui, e o pessoal mandando pergunta ainda, fica muito bacana, muito interessante a sua participação. Para a gente encerrar, doutor, eu acho que esse assunto é importante o senhor falar. Quais são os sintomas do infarto? Infarto agudo do miocárdio, o que a pessoa tem que se atentar e realmente procurar um médico para ver se está tendo algum problema cardíaco ou não, enfim. O principal sintoma é a pessoa começar a sentir dispneia, que é cansaço em excesso, que antes não sentia. Antes eu fazia isso e agora não estou mais conseguindo, estou cansando mais do que eu cansava, enfim e tal. Desconforto torácico, dor no peito, dor na mandíbula, principalmente em mulheres, dor no ombro, dor no peito que vai para o ombro, dor epigástrica, que a pessoa às vezes acha que é uma dor no estômago, aquela dor uma dor na boca do estômago, que o pessoal fala, queimação, né? Que às vezes o pessoal acha que é gastrite, essas coisas. Azia. E às vezes pode ser cardíaco mesmo, que é aquela coronária direita que eu falei no começo do programa aí, que irriga a parede inferior do coração. Ela dá uma dor muito semelhante à dor do estômago, quando infarta essa parede, ou quando está tendo uma angina nessa região. E dor que dá no peito e irradia para o dorso, para as costas. Palpitações, coração disparar, acelerar. Falta de ar? A falta de ar, que é a dispneia que eu falei no começo. Esses sintomas são sintomas que devem ser observados pelos pacientes. Se vierem associados a sudorese fria, que é aquele suor frio, náuseas e palidez, aí não pode ficar em casa não. Tem que procurar um serviço de saúde com urgência. Sério, mas nesse caso o paciente está apresentando esses sintomas, mas o paciente caiu na minha frente ali infartado. Dá para mim fazer alguma coisa para ajudar momentaneamente enquanto chama o socorro? Primeira coisa que você faz quando o paciente cai na sua frente primeira coisa é chamar ajuda. Né? Primeira coisa é chamar ajuda. Chama ajuda. E depois você começa a massagem cardíaca, né? Vê se o paciente está acordado ou não, né?
chama o paciente, vê se ele está acordado ou não. E se esse paciente realmente não estiver acordado, você tem que começar a massagem cardíaca nesse paciente. Por quê? Porque antigamente o pessoal achava que tinha que fazer respiração boca a boca, essas coisas, né? Isso aí não se faz mais, né? Hoje em dia é primordial você fazer massagem cardíaca. E de preferência não parar até a ajuda que você chamou chegar. Mas a primeira coisa é chamar por ajuda. Por quê? Porque a gente sabe que a principal causa de morte é a fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é uma arritmia do ventrículo, que é a parte do coração que bate e joga o sangue para o corpo. E aí o sangue não está indo para o corpo, porque esse ventrículo não está batendo. E aí você tem que fazer esse ventrículo voltar a bater e jogar o sangue para o corpo. E isso vai se fazer com aquele aparelho que dá o choque. O desfibrilador. Que é o desfibrilador. E aí esse aparelho tem que chegar até onde você está. Por isso que você tem que chamar ajuda primeiro e depois começar a fazer a massagem cardíaca. Bom, não temos mais tempo de nada. Agradecer, doutor Hélio Mazzanello, médico cardiologista, atende no Hospital São Lucas, né, doutor? Hospital São Lucas, isso. Consultas, inclusive o Hospital São Lucas adquiriu um equipamento, uma tomografia de 128 cortes, muito importante na prevenção, para acompanhar esses problemas de coração, né, doutor? Exatamente. O São Lucas está com essa tomografia lá, que antes eu mandava meus pacientes fazer esse exame em Cuiabá, e agora não precisa mais se deslocar até lá, tem um aparelho aqui em Juína, é uma angiotomografia de coronárias, né, que consegue com uma qualidade muito boa, inclusive melhor do que os exames, com a qualidade de imagem melhor do que a qualidade de imagem dos exames que vinham de Cuiabá, mostrar na realidade a coronária, ele mostra a coronária, o desenho da artéria coronária, e se tiver lesão a gente vê ali, né? E evita, muitas vezes, aí de ter que fazer cateterismo, essas coisas, sem necessidade. Então, é um exame bastante importante, foi um ganho muito importante na saúde para o nosso município. E os pacientes aí com indicação de fazer esse tipo de exame, procurar lá o São Lucas, procurar o seu médico, né? E Juína ganhou bastante com esse aparelho. E não só para a parte cardíaca, mas também para a parte cerebral, para a parte vascular do pulmão, enfim, é um aparelho que traz imagens muito boas aí para a população e para a região toda aí. Parabéns, Hospital São Lucas, pelo investimento. Doutor Hélio, muito obrigado pelas informações, pela participação. Bom fim de semana para o senhor. Igualmente aí, um abraço a todos, pessoal daqui da região aí, lá de Brasnorte que está nos ouvindo. Maico, bom fim de semana, vai cuidar do seu coração também, Maico. Obrigado, Ivan, bom final de semana para você, obrigado, doutor Hélio, pela participação aqui no nosso Band de Saúde, um bom final de semana a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado você pela audiência, nós voltamos sábado que vem com mais um Band de Saúde para você. Forte abraço, fique com Deus.